Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve, Maria Imaculada. Estamos no ar já com mais um programa Viver com Fé e Saúde, com muita alegria, gente, que é preparado esse programa para cada um de vocês que nos acompanham aí, como eu sempre digo, da sua casa, se sentindo em casa, na casa da Mãezinha do Céu. E claro, vamos iniciar o nosso programa nos consagrando a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Ah, como é bom quando nos consagramos a Nossa Senhora, né? A gente é tomado de um sentimento tão bom, sobretudo de gratidão. Que bom que nós sabemos que nós não estamos sozinhos, sobretudo em nossa fé, não, meu irmão e minha irmã, e isso é muito importante. Eu quero dizer para vocês que acompanham aqui o programa Viver com Fé e Saúde, que você também pode fazer o nosso programa, porque esse programa ele é feito para cada um de vocês, Mírites, mas vocês podem também dar sugestões de pautas, vocês podem ligar deixando também os pedidos de orações. Nós temos tantos programas oracionais aí, a nossa programação toda está cheia, né, de programas oracionais, o que é tão importante aqui também para a nossa TV Imaculada. E olha, como é que vocês podem fazer? Vocês podem entrar em contato pelo 3349-1015, pelo 3349-2358 e ainda pelo WhatsApp aqui da nossa TV, no 993470532. E agora eu quero convidar todos vocês para poderem acompanhar o programa dessa semana. Gente, olha que relevância desse tema. Nós vamos falar sobre relacionamento dos pais com os filhos adolescentes. Olha só esse recorte, que nesse recorte da adolescência nós nunca falamos aqui no Viver com Fé e Saúde, né? A nossa convidada, olha só, gente, que querida ela que é psicóloga clínica, especialista em Gestalt terapia, especialista em adolescentes. Ela é a Raiane de Abreu, já está aguardando ali para poder falar para a gente com propriedade sobre esse tema tão importante que é cuidar dos nossos adolescentes, ter essa relação, né, boa dos pais com os filhos adolescentes, entrar nesse aspecto, sobretudo, da compreensão. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, reuniu toda a família aí. É importante que todos participem dessa conversa que nós vamos ter hoje. Nossa convidada é a psicóloga clínica, ela é especialista em Gestalt terapia e nesse recorte do adolescer, olha só, do adolescente, é a Raiane de Abreu, pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde. Seja muito bem-vinda, querida, aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo seu sim à TV Imaculada. Muito obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui conversando com você. E falarmos sobre essa fase, né? Esse recorte tão lindo, tão belo, que quando a gente fala assim, adolescer, é como se fosse o desabrochar para a vida, não, Raiane? Isso mesmo, é uma fase muito linda, mas muito delicada também, muito cheia de questões e muito importante a participação da família, né? O diálogo e tantas outras questões. Exatamente, as pessoas sempre colocam aquele rótulo de aborrecente, imagina, tem mais é que tirar porque todas as fases têm a sua beleza, têm as suas dificuldades, né? Têm as suas vicissitudes, não, Raíssa? Raiane. Sim, isso mesmo. Assim como a infância, né, tem lá os desafios relacionados à fase, a adolescência também. É claro que de uma forma muito mais complexa, por conta de um ser já se conhecendo muito mais, mas é sim cheio de desdobramentos bons e desafiadores. Exato. Raiane, fala pra gente sobre essa importância dos pais ter um bom relacionamento, uma boa comunicação com seus filhos adolescentes. Então, na adolescência,
os jovens eles tendem a se afastar um tanto dos pais, né, para ficar mais próximo dos amigos e tudo. Quando os pais eles têm uma boa relação e uma boa comunicação com os filhos, eles conseguem orientá-los muito mais. Os filhos não ficam tão resistentes às orientações, aos limites colocados, né? Então, e eles conseguem também, inclusive, proteger muitos filhos. Né? Tendo filhos próximos, a gente consegue proteger, os pais conseguem proteger muito mais os filhos e essa fase da adolescência ela tende a ser muito mais tranquila. Exato, e é importante, na realidade, este escutar, este cuidar, este olhar diferenciado, desde, na verdade, a vida intrauterina, né? E no decorrer do desenvolvimento, para que tenha uma boa relação, vamos dizer assim, quando chegar na fase da adolescência, né? Mas com certeza, é uma relação construída desde a infância, né? Desde bebê, desde a infância, para que na adolescência ela já seja algo muito natural, muito comum. O fato dos pais deixarem de ouvir os seus filhos pode fazer com que, principalmente nessa fase, eles tenham um pouco de receio, uma liberdade, uma não liberdade de poder falar com esses pais? Com certeza, né? Então, assim, não só de não ouvir, mas como ouvir muitas vezes desmerecendo olha aí. as situações da fase, né? Então, às vezes, os pais muito ocupados, muito corridos, muito preocupados com seus próprios problemas, eles desmerecem os problemas dos adolescentes, que para eles são problemas grandes, porque é coisa passageira, porque é tempestade em copo d'água, né? Então, quando a escuta ela vai se perdendo na adolescência, o distanciamento do jovem com os pais, ele fica muito maior e muito mais difícil de ser resgatado. Rayane, assim, na correria, na pressão do dia a dia, é importante esses pais terem o tempo para os filhos, como foi falado, né, desde o início, né, desde a vida intrauterina, o decorrer, né, nesse desenvolvimento todo. E como é que esses pais, eles podem corrigir esses filhos sem ser, de repente, um julgamento, sem ele se sentir afrontado, vamos dizer assim, um adolescente, porque, como você colocou, é preciso ter esse respeito mútuo também, né, respeitar essa fase, né, do adolescente. Então, como é que pode se corrigir o filho de uma forma mais correta? Tá, o jovem, quando ele se sente julgado, ele fica muito resistente. Então, para que seja a correção seja efetiva, o limite seja efetivo, ele precisa ser feito primeiro com amor, né, com respeito, com cuidado, nessa relação onde o diálogo é algo comum, né? E que ele entenda que ele está sendo orientado. Orientação com amor, limite com amor. E esses acordos, eles podem ser feitos, sim, com a participação do jovem, né? Ele pode participar dos acordos, inclusive, não precisa ser a regra pela regra. Okay. Que ele entenda que ele está sendo orientado e que está sendo colocado um limite, mas que ele possa participar. Acordos são sempre muito interessantes. Porque acordo envolve a participação deles e não uma regra. Senão eles se sentem muito, eles ficam muito resistentes a receber regra. E aí eles acabam se sentindo como que pressionados, né? Não, tá me pressionando, aí não rola. Então é importante, exatamente, como você falou, esse acordo, né? E a importância também dos limites, né, Rayane? Porque aquela família que permite, que é muito permissiva, que pode tudo, que diz sim tudo, e aí o afeto vem no celular, o afeto vem naquele tênis bacana, na roupa. Então, fala pra gente um pouquinho dessa importância do dizer não, até para ele poder lidar melhor com a frustração, não, Rayane? Sim. O dizer não na adolescência, assim como na infância, né, tem a importância é um tanto diferente, mas o dizer não na adolescência é extremamente importante. Okay. E o não ele não pode acabar no não, porque isso gera revolta, isso gera raiva, né? Então, de novo, a importância do diálogo. Colocar o limite, dizer não, junto com o diálogo, junto com a conversa, para que ele entenda, porque o não, geralmente, ele é frustrante mesmo, né? Há a frustração de qualquer jeito, mas uma frustração vinda com acolhimento, ela é muito melhor do que a frustração que gera raiva, revolta e distanciamento. Exato. Sempre que a gente puder evitar o distanciamento na adolescência, o distanciamento dos adolescentes com os pais,
É sempre importante. E eu penso também que tem uma outra coisa muito importante que os pais podem se atentar. Qual é o objetivo do limite que eu estou dando? Né? Qual é o objetivo dessa regra? Eu quero que ele entenda, eu quero que ele acolha. Então, como eu faço isso é extremamente importante. Então, não é a regra pela regra, não é de forma seca, grosseira. O como é extremamente importante. Tem uma outra ideia que eu gosto muito de usar, que é pais e filhos jogam no mesmo time. Né? Não é em times opostos. Quando um ganha, todo mundo ganha. Que lindo isso. Quando um cede pelo outro, né? Para que o outro entenda, para que seja melhor pelo outro, todo mundo ganha. Exatamente. Muito bacana você trazer essa reflexão, até porque, na verdade, como você falou, ele acaba se sentindo invadido quando o pai ou a mãe chega e diz não e pronto, acabou, não tem uma explicação. Então, quando você fala que é para dar o limite com afeto, é dizer o não e vem cá, filho, não por conta disso e disso. Até para ele possa compreender e não ache que seja uma birra do pai, porque o adolescente também acha que o pai e a mãe também tá fazendo birra, né? Tá contra, né? Tá jogando contra ele. Tá no time contrário, né? Então, quando você fala em relação a esse aspecto do afeto, é nesse sentido do diálogo e de dizer por que não é isso? Isso mesmo. E assim, o não, ele não precisa vir junto com um distanciamento afetivo. Né? Você pode dar o limite e pode acolher. Eu entendo que você se sinta frustrada, eu entendo que isso não era o que você gostaria de ouvir, eu entendo. Os pais podem entender isso, mas permanecer com o não. Entender o sentimento que vem depois do não, mas permanecer ali com o não. É uma situação muito delicada, né? E como é que os pais eles podem fazer de uma forma, como você colocou, através do diálogo, né? Mas é outra coisa que eu quero te perguntar. É porque eu fico tão encantada com essa fase, é uma fase tão linda, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que esses meninos, essas meninas, eles têm essa questão mesmo de discordar, de ir do contra? Não, nós estamos no mesmo time, mas eu quero estar no time contrário, né? Essa confrontação, por que é importante nessa fase? Porque geralmente eles são assim. É bem legal essa pergunta, porque quando os pais entendem o que está acontecendo, o que acontece no início, especialmente da fase da adolescência, eu acredito que fica menos difícil de lidar, né? Então, o adolescente, o recém-adolescente, foi uma criança, geralmente, que acatava muito as ideias dos pais, acompanhava muito os pais em todas as coisas e não tinha muita liberdade, não tinha muita independência, não manifestava muito os seus gostos, né? Então foi sempre tudo vindo dos pais. Na adolescência, em que eles já se sentem com mais recursos para lidar com o mundo e eles inclusive já querem explorar muito mais, o movimento deles é ir para o oposto, ir para a polaridade. Então eles começam a discordar de tudo, a contrariar tudo, a negar tudo que veio dos pais, todas aquelas ideias que eles acolheram, acataram por muito tempo. Então, eles fazem o movimento oposto, eles contrariam tudo para depois eles decidirem o que faz sentido, o que eles concordam, o que é bom para eles e o que não é. Mas primeiro eles fazem esse movimento de ir para a polaridade, de experimentar coisas novas, de pensar em coisas novas, né? Eles começam a fazer contato com outras opiniões, outras ideias, outros movimentos junto com os grupos de amigos. E aí depois eles começam a pensar o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, por isso, nessa fase, eles tendem a se opor mais aos pais. E assim, vendo você falar, eu fico pensando, quanto mais conexões neuroafetivas esse filho teve na infância, mais facilitador vai ser o canal de comunicação com essa família, não vai ser? Com certeza, com certeza. Um jovem que se sente amado, né? E que foi atendido. Olhado, né, Rayane? Foi olhado, né? Isso, né? E que foi olhado nas suas necessidades e que foi atendido em suas necessidades, né? Não é atendido nas necessidades dos pais. Um jovem que se sentiu atendido, que se sentiu amado durante a infância, né? E na adolescência, é sim um jovem que é menos resistente, que é mais aberto para a comunicação, né? Para o diálogo.
Sim, e ele acaba querendo fazer as coisas da forma como ele quer, né? Não, eu quero fazer primeiro isso, depois aquilo, e se falar que vai contrariar para ele é melhor ainda, porque na verdade ele quer, né? Ele quer experimentar o jeito dele. Exatamente. Não é nem criança, mas não é adulto, mas eu sou o adolescente, né? Isso. Fala pra gente da importância desse adolescente saber das prioridades. Não, filho, agora o momento é de fazer determinada coisa. Desde a infância, mas simplesmente esse recorte importante de se fazer, sobretudo na adolescência, sobre priorizar escola, priorizar passeio, qual é o momento da internet. A gente está falando um pouco de limites novamente, né? Nós falamos um pouquinho sobre a importância do dizer não ao filho, né? Mas em relação a essas prioridades, é bem relevante, sobretudo nessa fase, para que ele saiba realmente, até porque ele está a um passo da vida adulta, né? Isso. Uhum. E aí, de novo, vem a importância disso já ser colocado desde a infância. Né? Desde criança, na adolescência, viver nessa aleatoriedade, né? Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, com muitos recursos disponíveis, isso gera insegurança, isso gera alguns problemas. Então, desde a infância já ser colocado que primeiro a gente precisa atender as nossas prioridades, que a gente não faz sempre só aquilo que a gente gosta de fazer. O que a gente gosta de fazer é importante, mas não pode ser sempre a prioridade, porque tem muitas coisas que a gente faz, inclusive na vida adulta, né? Sim. Que a gente não gosta, mas a gente faz porque é importante fazer. Então, ser colocado isso desde o começo, né, desde a infância, ser colocado isso no começo da adolescência, quais são as suas prioridades? O que é mais importante que você atenda, que às vezes não é necessariamente aquilo que você gosta, mas o que é importante, né? E às vezes entra aí o estudo, as responsabilidades em casa, as responsabilidades com a família, enfim. E aí ser atendido isso primeiro, para que depois as outras coisas possam ser satisfeitas. Exatamente, até porque ele precisa ter essa compreensão maior, até porque, como eu falei, dali a pouquinho ele está na fase adulta e mesmo que tenham coisas que nós não gostamos, são importantes serem desempenhadas, né? É muito interessante porque às vezes o adolescente diz assim, eu quero ser médico, mas eu não quero estudar. Isso, e aí como é que ele vai ser médico sem ele estudar? E para ser médico precisa estudar muito, né? E o adolescente, ele tem essa, né? Essa vontade de viver pelo prazer do momento, essa impulsividade. Por isso, o papel dos pais também, quando tem uma relação boa, é importante, porque eles trazem o jovem para o pensamento. Né? Então, vamos pensar sobre isso, vamos organizar o que a gente faz no agora para que você consiga aquilo que você quer, porque o futuro, na verdade, ele é construído no agora. Exatamente. Né? E aí eu vejo assim, uma fase que ele precisa definir aquilo que ele vai ser, né? Aquilo que ele vai estudar, e a importância dos pais também darem essa liberdade, vamos dizer assim, de ele poder fazer as escolhas dele, né? Para isso a importância também, nesse momento, da orientação vocacional, não, Rayane? Isso. É importante a orientação vocacional, especialmente nesse momento pós-pandemia. Exato. Né? Que eles ficaram muito tempo longe da escola, a questão dos estudos ficou muito bagunçada e eles se distanciaram muito dessas escolhas profissionais, né? Ficou muito tempo sem contato com essas questões. Então, especialmente nesse momento pós-pandemia, a orientação vocacional, assim como o trabalho que os pais, né, fazem em casa, conversando sobre essas questões de futuro é extremamente importante. Para que eles possam também tomar decisões mais bem pensadas, né? Mais planejadas e não seja algo tão impulsivo ou algo tão aleatório. Exato, até porque na verdade ele pode falar diversas profissões que é o desejo dele, cada uma mais diferente da outra, e aí às vezes para poder fazer um afago no coração do pai ou da mãe, insere também a profissão dos pais. Isso pode acontecer também no sentido de ele querer satisfazer a vontade dos pais, não? Isso, atender às expectativas dos pais, né? Exato. E aí como também é importante que os pais vejam como eles estão colocando essas expectativas. Né? Porque às vezes um jovem que sente que os pais vão amá-lo muito mais, vão aceitá-lo muito mais, se ele atender às expectativas desses pais, isso se torna um caminho muito complicado. Isso mesmo.
Nós estamos conversando com a Raiane de Abreu, ela que é psicóloga clínica, especialista em adolescente, e nós estamos falando, né, relacionamento dos pais com os filhos adolescentes. Olha que tema bacana aqui para a gente poder acompanhar durante essa semana, né? Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meus queridos, nessa semana, olha só, nós estamos falando sobre relacionamento dos pais com os filhos adolescentes. Reúna a família aí, reúna a avó, a tia, né, os pais todos para a gente poder falar. Nossa convidada, ela é especialista em adolescente, gente, olha só. Ela que é psicóloga clínica, Raiane de Abreu. Muito bom ter você aqui no nosso Viver com Fé e Saúde, Raiane, trazendo orientações que são tão pertinentes, né? Para que esses pais possam melhor orientar esses filhos, não? Com certeza. Especialmente nessa fase da adolescência, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Pós-pandemia, tantas coisas acontecendo. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. E em relação às amizades, né? Porque de repente você percebe o seu filho adolescente ali com uma amizade que não tá legal, que não tá bacana, mas ele tá encantado naquela relação de amizade, naquele vínculo que está se formando, né? Como é que a gente pode falar com os nossos filhos adolescentes sobre amizades saudáveis, querida? É importante, né, que os adolescentes eles não sintam que eles estão sendo controlados e julgados o tempo todo. Ok. Então, se os pais percebem que eles estão se aproximando, que eles estão em uma amizade que não está muito saudável, e o que é uma amizade que não é saudável, né? É uma amizade que pode trazer algum problema, algum prejuízo, algum comprometimento ao desenvolvimento dele, ao desenvolvimento dessa fase dele. Então, assim, se os pais estão percebendo isso, não dá para chegar e proibir essa amizade de cara, né? Inicialmente. É importante o diálogo, é importante conversar, é importante trazer os valores, relembrar os valores da família e os valores que eles mantêm, e sempre estar apresentando, sempre estar conversando sobre os problemas relacionados à adolescência. Na adolescência, os jovens eles são muito influenciáveis, né, pelos grupos, pelos amigos. Então, quando tem um amigo, quando tem um grupo que pratica coisas que não são legais, né, enfim, ele pode ser, sim, muito influenciado. Então, trazer sempre para eles essa conversa. Olha, sobre, por exemplo, sobre bullying, sobre drogas, sobre sexualidade. Trazer essas conversas dentro de casa e mostrar, especialmente nessa situação, por que determinada amizade não é muito saudável. E aí, vendo você falar, a gente vê claramente a questão da importância do diálogo dentro de casa, não, Raiane? A importância de você poder se aproximar nesse aspecto afetivo com o seu filho, para ter a liberdade, então, de falar, né? E aí lembrá-lo de coisas que eles já falaram, inclusive, dentro de casa, não? Isso. E lembrando o papel da família, né? Que, entre outras coisas, um ponto muito importante é a família como lugar de proteção, de segurança, de acolhimento, né? De apego e de informações confiáveis. Exato. Então, que o jovem se sinta seguro em entender que a família, que os pais, eles estão ali com informações confiáveis, que eles não estão tentando manipular as coisas. Exato, informações confiáveis. Muito importante você falar sobre isso, até porque aquelas famílias que são tanto quanto veladas, esse adolescente vai aprender lá fora o que ele poderia estar aprendendo dentro de casa, e aí ele vai aprender de uma forma distorcida, né? De uma forma, às vezes, errada, não, Raiane? Isso, principalmente por eles serem geralmente muito influenciáveis na adolescência. Os grupos de amigos, eles têm um poder muito grande sobre os adolescentes em relação ao seu comportamento, aos seus pensamentos. Então, quando dentro de casa essa conversa, esse diálogo não é forte sobre as coisas relacionadas à adolescência, precisa sim conversar na medida em que o jovem tem maturidade para isso. Precisa sim conversar sobre fatos importantes da adolescência. Sim. Né? E para que ele entenda dentro de casa aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que faz mal, para que ele não venha aprender de forma errada fora de casa.
Verdade. Rayane, e quando eles se apaixonam, Rayane, como lidar, como orientar a questão do relacionamento amoroso, querida? Então, a primeira coisa é conversar sobre frustrações, né? Porque nem sempre a pessoa que eles se apaixonaram vai corresponder às expectativas, né? E aí, como eles lidam com as frustrações, entender que o outro tem o direito de querer estar com ele ou não, né? E que essa é só uma situação, é só uma experiência. E caso essa experiência de amor dê certo, né? E subir um relacionamento na adolescência, de novo a importância de que essa conversa sobre relacionamentos já aconteça antes de um relacionamento realmente se concretizar. A conversa sobre respeito com o outro, sobre as regras, né? O que os pais, como os pais lidam com o namoro, o que eles permitem, o que eles não permitem, o que está dentro dos valores da família. E aí a conversa é muito importante também sobre respeito, né? Relacionamento amoroso envolve muito respeito. E como eles se comportam nessa relação, né? Os limites do outro e os limites deles mesmos, para que eles não desrespeitem nem o limite do outro nem os limites deles. E aí também entender, né? Quais são os limites do seu filho? Ele conhece esses limites? Como ele lida com isso? Exato. As pessoas falam muito, inclusive em rede social, eu quero um mundo melhor para o meu filho. Mas aí agora a gente também vê em redes sociais as pessoas dizendo, eu quero deixar filhos melhores para esse mundo, né? É aquela Isso. questão de que, como é que são aquelas frases horríveis que o pai ou a mãe diz, né? Prenda suas cabras porque o meu bode, meu cabrito, eu não sei, tá solto. Meu cabrito tá solto. Exato. Então são aquelas questões mesmo do machismo, né? Até de colocar o menino naquela de que ele pode tudo e as meninas precisam elas se proteger, mas é duplo, né? Uma via de mão dupla, né? Os meninos precisam respeitar as meninas, que é isso que você está falando, né? E da mesma forma as meninas respeitarem os seus pares, não? Uhum. E como é importante isso já ser visto pelos jovens dentro de casa. Né? Ótimo. Aquilo que é ensinado, aquilo que é conversado também tem que ser praticado. Exatamente. Né? Não é efetivo, especialmente na adolescência, em que eles já têm uma percepção aprimorada, em que eles já entendem muito mais da realidade, em que eles estão observando e julgando os pais, sim. Né? E ter os pais que... Pode falar. Ter os pais que ensinam ou falam certas coisas, mas agem de forma totalmente contraditória. Né? Então, ao ensinar o respeito, eles precisam praticar isso dentro de casa também. Até porque eles estão ali o tempo todo observando a reação dos pais, né? A forma como o pai trata a mãe, né? E vice-versa, é porque não adianta só simplesmente falar. É preciso realmente colocar em prática aquilo que está se falando, não, Rayane? Isso. A forma como o pai trata a mãe e a forma como o pai trata outras mulheres. Mulheres que ele vê na televisão, mulheres que ele encontra na rua, enfim, né? Ter um bom comportamento ensina muito mais também, agrega muito na educação de um adolescente. Não é só aquilo que você diz, mas ele está muito atento àquilo que você faz. Né? E criar filhos que se respeitam, respeitam os seus limites e que respeitam os outros, né? Isso atualmente é essencial. Exato. Né? Não tem outra condição, assim, é essencial. A gente precisa trabalhar cada vez mais para educar jovens, para educar filhos que respeitem os outros, que se respeitem, que respeitem os pais. Eu acho que isso é um valor muito grande. E a gente não está aqui romantizando essa fase, né? Nós sabemos que de fato não é fácil criar filhos, nós sabemos que de fato gera muita insegurança, sobretudo nesses pais, né? Então nós não estamos romantizando, mas é possível sim através do neurofeto, é possível sim através desse relacionamento amoroso que começa dentro de casa, para que possa se deixar essas crianças, esses adolescentes para um mundo melhor, não, Rayane? Sim, com certeza. Não tem regra, né? A gente não tem manual, não tem um passo a passo para educar um filho, especialmente na adolescência. Mas quando a gente pauta a educação
no amor, no afeto, no respeito, o que você faz a partir disso vai estar bom, vai estar sustentado. Sim. Né? Num amor saudável, no que é o amor de verdade, no que é o afeto de verdade. Então, e o respeito, quando você está pautado nisso, você não precisa seguir regras, mas você vai conseguindo educar a sua maneira, não tem pai e mãe perfeito, né? Você vai conseguindo educar a sua maneira, mas sabendo que ele tem valores bem sustentados, bem elaborados. Exato. Querida, nessa fase é comum você ouvir os pais dizendo assim: ele chega da escola, se tranca no quarto. Ele chega da escola, ele fica preso lá, ou então ele fica o tempo todo na internet. Fala pra gente de que forma que esses pais podem identificar quando os seus filhos estão passando por uma situação problemática, como por exemplo, um bullying, né? Que isso pode acontecer, uma frustração por uma situação que ela não está muito bem resolvida ali. É claro que precisa ter esses olhos atentos, mas traz pra gente algumas orientações acerca deste cuidado maior quando o filho está passando por uma dificuldade dessa, porque nem sempre ele vai falar, talvez, né? E não é nem porque ele não confia, às vezes não quer preocupar o pai, às vezes ele não quer falar naquele momento porque ele também se chateia, né? Então, de que forma os pais podem conduzir uma situação dessa e como orientar para eles poderem perceber realmente que tem alguma coisa errada ali? Uhum. Tá. Os filhos, eles nem sempre vão falar tudo para os pais. Ainda que a relação seja uma relação maravilhosa, eles não vão falar tudo para os pais. Né? Então, de fato, os pais precisam estar bem atentos ao que está acontecendo. E atentos não é estar o tempo todo, 24 horas do dia, olhando, acompanhando o filho. Mas um jovem que era um jovem, às vezes, extrovertido, um jovem que se comunicava bem, que gostava de estar no meio social, encontrando com pessoas e conversando. Quando ele muda o comportamento dele, sempre comparando ele com ele mesmo, né? Não ele com um amigo, não ele, enfim. Quando ele muda o comportamento dele de uma forma um tanto significativa, é importante a gente já começar a olhar com mais cuidado, com mais atenção. Né? Então, assim, e também entender que a adolescência, porque às vezes, né, a adolescência é vista como uma fase difícil mesmo, essa aborrecência, então às vezes o jovem ficar dentro do quarto o dia inteiro, para alguns pais isso é normal, né? Tá na fase da revolta. Não, não é normal. Um jovem que fica dentro do quarto o dia inteiro, que não gosta de se relacionar com as pessoas, né? Que é um jovem muito quieto, muito calado, não tá legal. Então, todas as vezes que houver uma mudança no comportamento, que esse jovem se afastar demais, se fechar demais, sem que haja algo visível acontecendo, e por um tempo, eu sempre digo que um tempo maior do que 2 semanas já é algo que a gente tem que olhar com mais atenção e intervir de alguma forma. Intervir primeiro, né? Os pais tentando conversar, e é sempre uma conversa com a postura de alguém que quer ajudar, não de alguém que quer julgar, não de alguém que está apontando, não de alguém, né? Que vem para criticar. Então, primeiro uma conversa, e se nessa conversa não for possível entender o que está acontecendo, é o momento de procurar ajuda. Muitas coisas podem acontecer na adolescência. Sim, muitas coisas, né? Então, às vezes, os pais, eles não têm o domínio, eles não têm o controle sobre todas as coisas. Exato. E aí, por isso, é importante procurar ajuda. Exatamente, até porque, na verdade, e cada vez mais vem aumentando o acesso à internet, né? Desde criança, você vê crianças lá acessando a internet e sabem muito mais manusear tudo aquilo ali, mais do que os adultos, né? E nesse mesmo recorte, nessa mesma linha de raciocínio, os pais devem trabalhar com esses filhos adolescentes nesse sentido, para que não vire um vício, para que eles possam orientar melhor essas crianças e adolescentes, esses adolescentes no caso, né? A não ficarem muito tempo no acesso na internet, nessa mesma linha de condução, para poder orientá-los. Com certeza. Então, quando a gente falou sobre a importância de colocar as prioridades, né? A importância de que desde criança se entenda as prioridades. Sim. A gente precisa primeiro atender aquelas coisas que são mais importantes, para que depois a gente possa fazer as outras coisas. Eu acho que caminha mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio. Então,
ter tudo à disposição, todos os recursos online, né? A internet, os jogos, televisão, tudo disponível o tempo todo, isso é muito ruim. Então, é importante ter momentos, ter horário para cada coisa, né? Colocando sempre que atender as necessidades mais importantes primeiro, para que depois sejam atendidas outras. Ok. E essa questão do online, eu acho super importante que tenha regras. Ok. Né? Regras, precisa ter um horário limite para ficar no celular, para ficar jogando, né? Não pode ser a questão a perder de vista. Tem que ter horário para dormir, porque os jovens, eles costumam ficar no celular, especialmente, às vezes jogando, mas o celular que é mais fácil, né? Até muito tarde. E às vezes não tem horário para dormir, e os pais perdem o controle do que está acontecendo também. Né? Então é importante realmente ter esse olhar, né? E aí, em relação à questão de realizar sonhos, os planos, os projetos que esse adolescente tem também, né? Como é que esses pais podem ajudar esses filhos na concretização desses sonhos? Primeiro, ajudando eles a entender quais são os sonhos, né? Às vezes os adolescentes, como eles são muito impulsivos, eles querem muita coisa ao mesmo tempo, eles pensam em muita coisa ao mesmo tempo, né? E ajudando eles a identificar quais são realmente esses sonhos, quais são os projetos, o que mais faz sentido para eles. Não dá para ser tudo. Não dá para querer tudo. Então, primeiro, ajudando eles a identificar. E aí, de novo, vem aquela questão que eu falei antes, né? Ajudando eles a ficar um pouco na função do pensamento. Não é só o sentir e o fazer e o querer, né? Mas o que faz sentido? O que realmente você quer? Vamos pensar nessas possibilidades. Então, se você quer isso, se você tem esse sonho, se você tem esse plano para a sua vida, como ele pode ser já iniciado no agora? Exato. Né? Porque às vezes a ideia do adolescente também eu preciso aproveitar ao máximo a adolescência, porque a minha próxima fase é a vida adulta. E ali eu preciso ter responsabilidade. Né? Ali vai ser diferente, ali eu vou ter que trabalhar, ali eu vou ter que cumprir as coisas, então agora eu quero aproveitar a vida doidada, e não é isso. Exato. Né? A próxima fase, ela já está bem perto. E é a compreensão de que o que a gente faz no presente já vai construindo o nosso futuro. Exato. Então, se você tem um sonho, você precisa começar a construir ele no agora, né? E juntos, né? O que é mais importante, né? Quando eles pensam juntos e ele sabe que ele tem esse apoio e esse cuidado dos pais para com ele, muda muita coisa, né? Com certeza. Ainda que esteja na fase da adolescência. Com certeza, né? Quando ele vê que os pais estão apoiando, que eles estão ajudando, né? Isso é muito importante do que quando eles se percebem sozinhos, né? Quando eles se percebem muito distantes e aí eles vão pelas próprias percepções, pelas próprias ideias, que muitas vezes não são ideias e percepções e comportamentos muito adequados. Rayane, deixa pra gente uma mensagem final sobre a importância de nós abordarmos esse tema, querida. Olha, eu acho que o mais importante que a gente precisa, que os pais precisam entender, os pais que têm filhos adolescentes, é que a relação e o diálogo, uma relação próxima, uma relação saudável, e o diálogo é extremamente importante e protege muito os filhos na fase da adolescência e para sempre, né? Uma relação que é construída, uma relação boa, uma relação amorosa, respeitosa, é uma relação que tem bons frutos, que tem benefícios para a vida toda. E na adolescência, especialmente, né? O jovem ele tem mais tendência a se envolver com riscos, a ser influenciado pelos grupos. Essa relação protege muito. Essa relação não só protege também, como causa muitos benefícios. O desenvolvimento do adolescente com uma base familiar boa é um desenvolvimento muito melhor. Exato. Né? Então, investir nessa relação é extremamente importante. Rayane de Abreu, psicóloga clínica, especialista em Gestalt terapia, especialista em adolescentes, falando aqui com a gente sobre esse tema tão importante, né, nessa relação dos pais com seus filhos adolescentes. Querida, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui, a TV Imaculada, ao nosso programa Viver com Fé e Saúde. Gostei muito, viu? Eu quero você outras vezes aqui conosco. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui nessa conversa, falando de um assunto que eu gosto muito e estou aqui a próxima vez, em outra oportunidade,
pode me chamar que eu venho de novo. Com certeza nós estaremos juntas novamente e de repente até de forma aqui, né, em nosso estúdio, te recebendo aqui, não é? Muito obrigada mesmo, viu? Deus te abençoe cada vez mais no seu sacerdócio, na sua família e em todos os seus planos, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos para o intervalo, voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos já aqui de volta com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo mais uma vez, Rayane, muito obrigada pelo seu sim aqui à TV Imaculada, seu sim aqui ao nosso programa Viver com Fé e Saúde, e falou, gente, com muita propriedade, né? Ela que é especialista realmente neste trato, né, em relação aos nossos adolescentes. Então, pais, nós precisamos sim ter esses olhares, né, afetuosos, carinhosos, com limites, né? Desde a infância, para que possa aprimorar esse diálogo com os nossos adolescentes. Gente, quem acompanha o Viver com Fé e Saúde sabe que há uns programas atrás aí nós falamos sobre a Semana do Bebê. Olha que maravilha, uma semana que aconteceu em Bodoquena e eu estive lá palestrando na abertura do evento, estive no meio da semana falando ainda sobre esse tema tão importante que é a parentalidade, né? E no sábado foi o fechamento, foi o encerramento da Semana do Bebê. Então eu tô aqui para agradecer a esse povo lindo de Bodoquena que nos recebeu com tanto carinho, né? Que foi uma festa linda de encerramento de fato. E quero mandar um abraço especial para todos de Bodoquena, para todos vocês que nos receberam e também, gente, para uma equipe maravilhosa que nos acompanhou. Vocês sabem que eu coordeno a equipe dos Doutores Palhaços, os Doutores Palhaços estiveram lá, mas sabe quem foi que acompanhou a gente também nessa viagem? A turma da Liga do Bem. Que equipe maravilhosa, né? Nós que já tivemos oportunidade de trabalharmos em outros momentos, sobretudo, né, em ações para a Associação das Crianças com Câncer, dos Amigos das Crianças com Câncer, a ACC. E, gente, que viagem maravilhosa, essa equipe é linda, um beijo grande para todos vocês que desenvolvem esse trabalho fantástico, gente da Liga do Bem, mas eu quero mandar um beijo especial. Essas pessoas são tão iluminadas, né? São tão encantadoras também, assim como os Doutores Palhaço, mas nós somos tão bem recebidos por todos a equipe da Liga do Bem, mas eu quero mandar um abraço especial para o Hudson e para o Henrique de Souza. Ai, 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 eles são dois heróis de todo aquele universo de heróis que nos acompanharam. Eu quero, através dessas duas pessoas, mandar um abraço para todos esses heróis. Hudson, Henrique, um grande beijo para todos vocês, parabéns pelo trabalho, que Deus possa continuar abençoando cada vez mais o trabalho de cada um de vocês. E, gente, aquilo que você faz bem, pode fazer bem a alguém, né? E sem sombra de dúvidas, a equipe dos Doutores Palhaços, a equipe da Liga do Bem faz esse trabalho, realmente um recorte maravilhoso para a gente poder levar o melhor em afeto para as outras pessoas. Olha, e quem perdeu o programa de hoje, eu também quero dizer aqui que dá para você acompanhar no decorrer da semana, que tem as reprises, e também no YouTube. Sim, nós estamos lá. Rede Imaculada de Comunicação. Lá você vai acompanhar a reprise de todos os programas, celebrações direto da nossa sede e informações sobre a nossa obra. Entra lá, Rede Imaculada de Comunicação. Clica naquele vermelhinho lá, inscrever-se. Você assiste o programa. Você gostou? Curte, clica no sininho para você receber as notificações e compartilhe para que outras pessoas também possam ter todas essas informações aqui da nossa TV Imaculada. Vamos ficando por aqui. Eu quero deixar um beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus, te cuidem. Tenham todos uma semana abençoada, produtiva, cheia da graça de Deus. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo programa e salve Maria Imaculada!